programa TV Câmara Entrevista está de volta. Você sabe qual a importância do seu voto? Parece clichê, mas é muito importante conhecer o processo eleitoral, assim como os candidatos que cuidarão da cidade e te representarão tanto no Poder Executivo ou no Poder Legislativo. E este é o tema de hoje, eleições. Aqui no TV Câmara Entrevista, estamos recebendo aqui o jornalista Bruno Eumano. Bruno, deixei uma pergunta no ar, né? Nós estamos falando aqui do que é oposição, do que é situação, do papel do vereador, do papel do Executivo. E a gente fala agora, e do papel do eleitor? É mesmo somente aquele de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos ir lá votar e deixar tudo nas mãos, ou seja, do vereador, deixar na mão do prefeito ou na mão do deputado, dos deputados, senadores e do presidente? Qual é o papel, ou qual deve ser, ou deveria ser, o papel do eleitor dentro desse processo de eleição? Na prática, acontece muito disso que você comentou. O eleitor vai lá, vota e acha que está tudo resolvido. O que a gente tem visto é que não é assim. Até por essa questão que a gente vinha falando de oposição e de situação, é muito importante que o eleitor seja ativo também durante o período do mandato e não só no período de campanha. Às vezes o eleitor reclama, isso é até engraçado, o eleitor reclama que aquele candidato só aparece no período eleitoral. Mas e o eleitor? Quando é que ele aparece para a política? É só no período eleitoral também? Ou ele aparece durante o mandato para ajudar o vereador, ajudar o prefeito a enxergar melhor a situação e resolver os problemas? Não que seja função do eleitor, do cidadão, ter que pressionar tanto assim os vereadores e prefeitos, cada cidade um prefeito, mas em toda cidade os prefeitos, a fazerem a vontade do povo. Mas o povo tem que ser a voz, tem que ser reconhecido. Então, por exemplo, as sessões da Câmara são todas abertas. A gente vê o público nas sessões, nem sempre, às vezes é um público que já está mais ligado a determinados vereadores. Agora, quando você tem uma situação dessa de a situação no poder e a oposição no poder, o povo tem que fazer a vontade dele ser ouvida, mesmo em meio a esse caos da briga pelo poder. E aí entram, por exemplo, as manifestações, como a gente tem visto mais frequentemente desde 2013. 2013 começou uma questão de transporte público, começou em São Paulo, foi para o Rio de Janeiro e várias outras cidades que teriam aumento de transporte público, viram seus cidadãos nas ruas brigando para que não houvesse um novo aumento do transporte. Naquela situação não houve, depois houve, mas a população se fez ser ouvida em uma questão que afetava diretamente o bolso, né? E a questão dos 20 centavos acabou até ficando maior e foram pedidas ali outras reformas políticas contra a corrupção, por mais saúde, por mais educação, enfim. Os pedidos foram muitos. E desde então a gente tem visto o crescimento de movimentos que fazem manifestações, que vão às ruas. A gente tem visto esse movimento maior. E é uma forma da população se fazer ouvida. Então, por exemplo, teve um grande movimento com o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Isso aconteceu. Agora tem um grande movimento pedindo a saída do presidente que assumiu, o Michel Temer. Ainda não aconteceu, mas o movimento está no começo. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Vai depender se isso é realmente vontade dos outros representantes do povo. Mas o que importa é que o povo seja ouvido. E para ser ouvido tem que ter uma atitude, tem que ter uma ação. Tem que ir até a Câmara, falar com o vereador, tem que comparecer às sessões, pressionar pela aprovação ou reprovação de um determinado projeto de lei. Tem que ir às ruas, se manifestar, chamar os vizinhos, os companheiros de comunidade para fazer a vontade da população ser ouvida pelos representantes. Senão, vai ficar essa briga pelo poder eternamente, né? A gente sabe que muita gente fala, né, mas a política não tem mais jeito, vou votar em quem está aí, não tem candidato. O que se ouve muito na forma popular, né, esse assunto, as pessoas estão desacreditadas do processo eleitoral, do processo democrático.
Por que você acha, na sua visão, que existe esse pensamento e qual deveria ser, aproveitar esse momento propício que estamos vivendo, que é o processo democrático, que é o processo de eleição, o comportamento do eleitor para, de repente, mudar esse tipo de pensamento, já que ele pensa dessa forma, ou aqueles que pensam de forma diferente, motivar essas pessoas que estão dentro desse pensamento? Olha, eu acho que dá para a gente entender bem o que a maior parte do eleitorado sente de decepção com os governantes e aí passar a não acreditar mais no que é feito, né? Passar a não acreditar mais na seriedade do que acontece entre os nossos representantes. Porque muitas vezes os representantes justificam esses argumentos da população. Agora, isso não é desculpa para não se fazer mais nada. Isso é um motivo para começar a ser feito diferente do que foi feito antes. Porque os representantes estão lá porque foram votados pela população. Os representantes estão lá porque foram escolhidos diretamente pelo povo. Se o povo continuar tendo o mesmo tipo de atitude, as mesmas atitudes também vão ser feitas entre os representantes. Se o povo mudar a atitude, pode ser que tenhamos uma mudança entre os representantes. Então é assim, para mudar no poder tem que mudar a atitude do eleitorado. A incredulidade não pode tomar conta da política brasileira, porque a partir do momento que isso acontecer, aí nada mais vai andar mesmo. Então o povo tem que ter uma atitude, como a gente estava falando, de participar, de buscar conhecer o seu candidato, de pesquisar se as propostas dele são factíveis, né? São reais, são possíveis, de saber se o histórico que esse candidato apresenta é real. E para isso ele tem diversos meios. Ele pode entrar no site do TSE ou dos TREs, né? Para pesquisar mais sobre esse candidato, ver a renda que esse candidato declara, o patrimônio que esse candidato declara, ver as propostas de governo que esse candidato apresentou. O povo tem que ter conhecimento. Se não tiver conhecimento, não vai ter condição de fazer uma escolha adequada, nem para prefeito, nem para vereador. Ainda mais agora que a gente teve uma mini reforma que diminuiu o tempo de campanha. O tempo de campanha antes era de 90 dias, caiu para 45. A gente está acostumado muito a ver campanha nas ruas através de cavalete, através de placas grandes. Isso tudo agora está proibido. A gente estava acostumado a ver uma campanha mais ostensiva na TV, diminuiu. O tempo de TV, os dias em que aquela campanha era feita na TV eram 45, agora são 35. Esses programas partidários maiores que acontecem de manhã à noite eram de 30 minutos, agora são de 10 minutos, na TV e no rádio, né? Outra situação é que os vereadores, por exemplo, eles não participam mais do programa, eles são só inserções. Então, assim, todas essas situações mudaram a forma como os candidatos são apresentados à população. A população não tem mais um contato tão grande com a campanha desses candidatos através de rádio, TV e mesmo nas ruas. Então, a população tem que buscar informação em outro lugar. Na internet, isso é feito de uma forma mais livre. Então, a internet é um bom lugar para você começar a pesquisar sobre o seu candidato. Acessar o site dele, ver as propostas, buscar o site do TSE, como eu estava falando, ver as propostas, buscar ONGs que fazem avaliações sobre a função desses candidatos. Existem muitos sites sérios para que essas buscas sejam feitas. Então, assim, o eleitor precisa participar mais ativamente para poder fazer uma escolha mais adequada. Você falou da mini-reforma, né, da Lei 3.165, já tocou no ponto de algumas mudanças que aconteceu. Eu gostaria de falar justamente com relação a isso, mas eu quero pegar esse gancho que você falou da questão da internet. Hoje a internet é uma ferramenta muito importante porque é de acesso
fácil, né? É mais completo e é um canal de comunicação muito rápido. Como é que você vê, por exemplo, o emprego da internet nesse processo eleitoral, aquilo que você tem acompanhando, dos candidatos postando ali seus vídeos, até nos embates que acontecem entre os próprios candidatos também na internet? Como que, na sua visão, o eleitor deve se munir para realmente buscar informação em fontes seguras, né, em fontes que realmente possam ali, essa avaliação que ele possa fazer do que o candidato está falando, de um candidato ou de outro? Como é que você vê essa introdução da internet dentro do processo eleitoral? A internet muitas vezes expõe o que de pior acontece, né? A gente vê atitudes em redes sociais de pessoas, de políticos, de candidatos, que mostram um pouco do que eles são de verdade. Às vezes, a imagem que a gente tem na TV de um cara certinho, engomadinho, na internet a gente às vezes consegue ver de uma maneira mais real a postura daquele candidato. Então é uma boa base para você saber de postura. Agora, nem toda informação na internet é segura, você precisa buscar essa confirmação, e aí você precisa buscar sites oficiais, né? Você precisa buscar notícias que estão relacionadas a isso. Se você não confia tanto nas notícias que são veiculadas, porque também muitos sites de notícias e muitas emissoras têm uma certa tendência a um lado ou a outro, busca informações do Tribunal Superior Eleitoral, busca informações de ONGs. Não dá para acreditar em tudo que a gente vê na internet, porque muitas das coisas ali são mentiras e que, quando são espalhadas por muitas pessoas, passam a parecer verdades. Mas é preciso realmente muito cuidado, porque pode levar a uma decisão errada no fim das contas, né? Muito bem, o programa teve aqui uma entrevista de hoje falando sobre eleições, recebendo aqui o jornalista Bruno Eumano. A gente conversando um pouquinho sobre esse processo eleitoral, grandes dicas esclarecedoras para você, eleitor, que no próximo dia 2 vai decidir o futuro da cidade, escolhendo o prefeito e também os vereadores. Bruno, Jacareí tem 230 mil, cerca de quase 230 mil habitantes, com mais de 160 mil eleitores. Nós aqui não temos o segundo turno das eleições, né? Explicar um pouquinho para o eleitor o porquê que acontece isso. Tem gente que tem cidade que tem segundo turno, porque aí a gente tem mais tempo para poder avaliar os candidatos. Por que Jacareí não tem o segundo turno? E como que você vê também esse número que nós temos aqui de vereadores, né? Na sua visão, são 13 vereadores para uma cidade dos quase 230 mil habitantes, né? Ou seja, são 13 representantes de 230 mil. Como é que você avalia esse número? Eu acho que, primeiro, sobre a questão da quantidade de eleitores, né? Jacareí não tem segundo turno porque não tem o mínimo de eleitores necessário para que seja feito um pleito em 2 turnos, que é somente para o Poder Executivo, somente para o prefeito. Jacareí tem menos de 200 mil habitantes, menos de 200 mil eleitores, desculpa. Justamente isso é que condicionaria a cidade a ter possivelmente um segundo turno, se não houvesse maioria absoluta já no primeiro turno. Então, aqui a eleição vai ser só no dia 2 de outubro e ponto final, e aí a gente já vai conhecer o candidato eleito à prefeitura, assim como também os candidatos eleitos à Câmara Municipal. Sobre o número de representantes da população na Câmara, o número de vereadores, eu não acho que necessariamente o número de vereadores seja diretamente correspondente. Por exemplo, aumentar o número de vereadores não faria melhor o trabalho da Câmara necessariamente. Como também diminuir, também talvez não prejudicasse tanto ou não alterasse muito a forma como as coisas são feitas. É claro que tendo mais vereadores, você vai ter também um acesso mais fácil, porque a população diminui a proporção entre habitantes e o número de vereadores, então talvez facilite o acesso dos cidadãos, dos eleitores, até os seus representantes. E talvez tenha uma representatividade maior de repente, um bairro mais afastado ou de uma comunidade específica da cidade que busca uma representação mais efetiva. Então, aumentar esse número traria algum ponto positivo, mas também traria pontos negativos, porque aumentaria diretamente o número de
o gasto público com isso, né? Porque tem o salário não só do vereador, mas dos assessores deles, de toda a equipe que trabalha junto com esse vereador. Então, e geralmente o cofre de uma cidade já não é tão forte para que você faça isso com tanta tranquilidade. Então é uma questão que precisa ser analisada com calma pelos próximos vereadores, se é que eles acham que isso é uma questão válida ou não, mas é uma questão que precisa ser avaliada de acordo com as contas públicas e de acordo com a representatividade necessária da população. Falando um pouquinho mais sobre a questão da reforma, né, para a gente já estar chegando ao finalzinho, só rapidamente a sua visão com relação a isso, uma grande mudança, né, nesse processo eleitoral, que é a primeira vez, a primeira eleição que vai acontecer já dentro desses moldes, no caso do município, é com relação ao financiamento de campanha. Antes a gente tinha campanhas milionárias, né, porque alguns candidatos conseguiam um valor realmente muito acima para poder ter uma maior equipe, para poder divulgar ali os seus projetos, mais pessoas na rua pedindo voto para ele, e agora houve uma limitação, né, para poder equilibrar mais, segundo a justificativa dessa mudança, para equilibrar mais entre os candidatos. Como é que você viu essa mudança, né, nessa mini-reforma política que aconteceu, na sua visão? Olha, a mini-reforma, ela trouxe elementos que são positivos. Tirou um pouco do tempo de campanha, então diminui o gasto de todo mundo. Talvez isso dê uma igualdade maior. Mas essa mini-reforma, ela também, esses pontos que foram mudados, acabam privilegiando os candidatos mais conhecidos. Porque se você tem menos tempo de campanha, menos tempo na TV, não pode se expor tanto nas ruas, menos tempo no rádio, o que vai acontecer? A população vai acabar escolhendo aqueles candidatos que ela já conheceu em outro momento. Então vai ser um candidato que já é vereador, ou um candidato que já concorreu em outras eleições, ou alguém que é mais conhecido de repente pela parte artística e não exatamente pela função que cumpre como político. Não que isso seja um problema, isso é uma consequência. De repente tem um artista ou algum vereador ou um cara que já está na prefeitura e que é conhecido e que vai fazer um trabalho bom. A gente só está falando de uma consequência, não necessariamente se ela é boa ou se ela é ruim. Mas então o que vai acontecer é isso. Pessoas mais conhecidas vão acabar sendo eleitas, pelo menos é o prognóstico, por causa disso, porque tem menos tempo de campanha, então você tem menos acesso aos candidatos até então desconhecidos. Então vai exigir uma campanha diferente desses candidatos que ainda precisam se tornar conhecidos. Agora, sobre a mini-reforma eleitoral, de uma forma mais geral, o que eu penso que aconteceu foi que assim, enquanto o povo está precisando de arroz e de feijão, deram um sorvete, deram a sobremesa para a população. O povo está precisando de uma reforma eleitoral que atenda o fim da corrupção nas eleições. Porque hoje o que a gente vê são grandes casos de corrupção que influenciam nas eleições. São casos em que a máquina pública é usada para dar mais dinheiro para um grupo de empresas, essas empresas financiam campanhas de determinados candidatos e isso acaba levando esses candidatos a se perpetuarem no poder. Isso aconteceu em vários casos de corrupção no Brasil inteiro que a gente tem visto nos últimos anos. Então, enquanto a gente precisa acabar com a corrupção, o que eles fizeram foi diminuir campanha. A gente está precisando de arroz e feijão e deram sobremesa. E isso vai continuar acontecendo enquanto esses representantes estiverem lá querendo se perpetuar no poder. Então, a reforma eleitoral que precisa ser feita é diferente da que foi feita, na minha visão. É claro que a reforma que foi feita trouxe mudanças, algumas positivas, outras nem tanto, mas o que precisa ser feito é maior. E é isso que a gente precisa pensar nos próximos anos. Inclusive, desculpa, sim, só mais um ponto, você falou de financiamento público. Isso. Não mudou muito isso, porque o próprio TSE já divulgou uma prévia aí, né, antes do fim das campanhas, mas já divulgou uma prévia de que a doação para as campanhas tem sido feita por sócios dessas empresas que prestam serviços ao poder público. Ou seja, o sócio ele tem o dinheiro da empresa e ele vai
doar para uma determinada campanha de acordo com a vontade daquela empresa, que depois pode acabar prestando um novo serviço público para aquele poder que vai se manter lá. Isso não é saudável. O que acontece também é que são muitas irregularidades têm sido percebidas. O TSE identificou que beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, fizeram doações para a campanha, sendo que, teoricamente, essas pessoas nem teriam condições de fazer doações para campanhas, porque elas já recebem um benefício assistencial do governo. Teve um beneficiário do Bolsa Família que doou mais de 67 mil reais para uma determinada campanha. Isso é irreal, isso é mentiroso, isso é crime. Teve doação de pessoas mortas. Então, assim, a reforma que foi feita nesse sentido, que só permite que pessoas físicas, né, eu, você, e não uma empresa que eu tenho, que você tenha, faça para campanhas, ela não resolveu. O que precisa ser resolvido são os métodos para coibir tudo isso. Agora a gente espera que o TSE, avaliando tudo isso, tome as medidas necessárias para acabar com essa situação. Muito bem, o programa TV Câmara Entrevista está chegando ao final. Nosso tema de hoje foi eleições e recebemos aqui o jornalista Bruno Eumano falando um pouquinho, dando dicas sobre o processo eleitoral que vai acontecer em todas as cidades do Brasil, inclusive na nossa cidade de Jacareí, no próximo dia 2 de outubro. Bruno, para fechar aqui, né, o pessoal quiser entrar em contato com você também, como é que pode fazer para, de repente, perguntar alguma coisa, né, esclarecer um pouquinho mais sobre este assunto? Como é que a pessoa pode entrar em contato com você? Olha, tem o meu e-mail, né, que está passando aqui no programa, é bruno.eumano@novotempo.com. Novo Tempo é onde eu trabalho, como no jornalismo, né? Quem quiser acompanhar meu trabalho também é só assistir o Jornal da Novo Tempo. O Novo Tempo está presente em diversas emissoras por assinatura, é só procurar o nosso site, novotempo.com, e vai ter acesso ali ao conteúdo do Jornal da Novo Tempo. E se quiser pode entrar em contato comigo também, estou à disposição. Maravilha, Bruno, que é editor-chefe lá no Novo Tempo. Bruno, quero agradecer aqui a sua presença e para fechar, qual seria a sua dica final então para o nosso amigo eleitor e também para aqueles que estão pleiteando, né, um cargo no poder público, seja no executivo ou no legislativo este ano? A minha dica fica mais para o eleitor realmente. O eleitor tem que ter esse contato maior com a campanha dos candidatos, para poder conhecer o que é que eles estão propondo, se é real, se é factível, se não é, e a partir disso para que o eleitor tome a decisão correta sobre em quem vai votar, que seja uma decisão pensada, que não seja uma decisão só, não, vou votar no fulano porque é conhecido do Cicrano, não, que seja uma coisa que ele reflita, isso aqui vai ser bom para mim, vai ser bom para minha comunidade, eu vi que esse cara é sério, então vou votar nele por causa disso. Então é isso que eu peço para o eleitor de uma forma geral, é isso que eu acho que pode ser saudável para a democracia em todas as cidades, e isso eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês, foi um prazer. Mais uma vez agradeço então ao jornalista Bruno Eumano. O Eleições foi o tema do programa TV Câmara Entrevista de hoje, ficamos por aqui, mas compartilhe esse assunto, você pode compartilhar, o nosso programa está disponível também na internet, youtube.com/TV Câmara Jacareí, curta também nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. E lembre-se, aproveite este processo que nós temos de democracia e exerça esse poder que é seu no próximo dia 2 de outubro com responsabilidade, aproveitando aí as dicas dadas por aqui e, claro, aproveitando essa liberdade que você tem. Obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima.